A partir de agora, vamos com os nossos destaques internacionais. Vai começar o nosso Sagres Internacional. Sagres Internacional. Os principais fatos do cenário mundial com credibilidade e análises profundas. Sagres Internacional no ar, nosso quadro aqui de toda quinta-feira, nosso podcast aqui dentro do Sistema Sagres. Está chegando o professor Norberto Salomão. Seja bem-vindo, professor. Tudo bem? Tudo bem. Olá, Vinícius. Olá a todos aqueles que nos acompanham, seja aí pela TV, né? Pelas ondas do rádio, pelos podcasts aí. Muito obrigado pela presença, a companhia de vocês conosco aqui. E vamos seguindo, né? Vamos tocando o bonde. Hoje a gente vai falar de um assunto que tomou conta aí da semana, não é? Ainda está para se decidir, para se definir, que foram a quarta eleição em Israel em menos de 2 anos. Né? Lá o regime é parlamentarista e nesses últimos 2 anos não houve a possibilidade de se formar um governo com maioria. Sempre teve que se fazer alguma composição, muitas vezes com elementos tipicamente opostos. Né? Mas eu começo, viu, Vinícius, fazendo aqui primeiro um levantamento, um histórico aí de Israel, para a gente ter uma ideia, a não ser que você queira fazer algo diferente. Não, eu estou aqui quando quiser. Não, pode tocar aí na forma como você imaginou e eu vou te questionando no meio do caminho. Vamos colocar um mapinha, nós temos um mapinha aí, primeiro para a gente localizar onde é que está Israel, né? Um país aí do Oriente Médio. Eu peguei esse mapinha aí, vocês podem observar que vem uma seta em laranja. Então, o que está à esquerda aí de quem está nos acompanhando é o mapa do Oriente Médio, aí vocês estão vendo Israel bem pequenininho. Israel não é um país grande, não é? Uhum. Então, Israel é um país banhado pelo Mediterrâneo, pelo mar Mediterrâneo. Tem ao norte o Líbano e a Síria, tem a leste o Iraque, um pouquinho mais abaixo ali a Jordânia e depois a Arábia Saudita. E se você for para o norte da África, aí, nordeste da África, você vai ver aí o Mar Vermelho, a Península do Sinai e o Egito. Então, só para a gente se localizar um pouquinho. E aí a setinha avança para você observar a divisão de Israel. Israel é um país novo, né? Israel é um país que foi criado em 1948 por decisão da ONU, da Assembleia Geral da ONU, inclusive com a Assembleia sendo presidida por um brasileiro, pelo Oswaldo Aranha. Tem inclusive uma avenida em Tel Aviv, que é a capital oficial de Israel, uma avenida com esse nome. O nome é Avenida Oswaldo Aranha. Né? E quando Israel foi criado muito em função de tudo o que ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial. O Holocausto, aquele massacre que a Alemanha nazista, hitlerista, realizou sobre os judeus. Isso gerou uma comoção mundial. Judeus que estavam espalhados pelo mundo desde o século I, devido a perseguições dos romanos, lá na Idade Antiga, eles se espalharam, mas com a promessa de que um dia retornariam. E quase 2.000 anos se passaram, o povo judeu manteve, em grande parte, essa promessa de manter os seus valores, as suas características, e após a Segunda Guerra Mundial, houve uma volta em massa para a região, e sob a liderança de Davi Ben-Gurion, surge o Estado de Israel. Agora, um problema. Para a região onde os hebreus, ou judeus, ou israelenses, eu posso usar qualquer um desses 3 termos, para onde eles retornaram, ali já estava habitando há 1.300 anos árabes islâmicos. Esses árabes fixados na Palestina, daí chamados de árabes palestinos ou simplesmente palestinos. De maneira que isso vai gerar um conflito que se segue até os nossos dias. É o chamado conflito israelo-palestino, judaico-palestino, questão palestina. Né? Hoje, se a gente voltar só um pouquinho no mapinha, se a gente der uma olhadinha no mapa ali, a gente vai ver que Israel está entre a região mais ao norte, que é a região da Cisjordânia, e abaixo a região da faixa de Gaza. Então, onde você está vendo aí no mapinha Cisjordânia e faixa de Gaza, é onde você tem o maior número de habitantes palestinos. Tá? O Estado palestino ainda não se consolidou, há um embrião de Estado palestino, que é a chamada Autoridade Nacional Palestina, ANP,
ou simplesmente Autoridade Palestina. Alguns acordos já tentaram ser efetivados, mas sempre que algum governo mais conservador assume, esses acordos ficam cada vez mais difíceis de serem cumpridos e essas áreas onde estão os palestinos, na Cisjordânia ou na faixa de Gaza, ficam ameaçadas por uma expansão do governo de Israel, como é o caso do governo do Benjamin Netanyahu, que é um governo de direita, né? O partido do Netanyahu é o Likud, um partido que vem ganhando muita força ao longo do tempo, superando a antiga oposição, seja do Partido Trabalhista ou do Partido Azul e Branco, né? Que são partidos de esquerda ou de centro-esquerda, só que, mais recentemente, algumas denúncias levaram o Netanyahu a responder por 3 processos. Então, Netanyahu responde por 3 processos que envolvem corrupção. Os 2 primeiros em que ele teria favorecido empresas de comunicação, ele chegou a assumir a pasta das comunicações e teria se beneficiado, e um 3º processo em que a família e o próprio Netanyahu teriam recebido luxuosos presentes. Nós sabemos que autoridades não podem receber presentes, né? Isso pode cheirar aí a uma compra de apoio, a uma troca de interesses, a uma política clientelista. E quando vieram essas denúncias, e aí o próprio processo, o Netanyahu perdeu um certo apoio. Se sustentou um pouco durante a gestão do Trump, principalmente com a proposta de construir uma divisão entre Israel e áreas de palestinos, um verdadeiro muro ali para deter qualquer tipo de ação de palestinos. Isso durante a gestão Trump. Agora, na mudança com o Biden, ele está tendo que reajustar um pouco essa política, né? Ganhou grande ênfase recentemente com a campanha de vacinação. Ele viu que o Trump perdeu muitos pontos na sua tentativa de reeleição por menosprezar as adequadas práticas de combate à Covid-19. Então, a gestão da pandemia do Trump não foi muito bem avaliada e é considerado um dos principais motivos da derrota do Trump nessa tentativa de reeleição. O que o Netanyahu lá em Israel fez? Resolveu adotar uma postura bastante diferente. Tem, inclusive, um filme, não sei se alguns já viram, rolou aí nas redes sociais e tem também em plataformas aí na internet. Ele dialogando com um ator que vai fazendo vários personagens. Começa como um palhaço, depois faz um animal, depois faz ali um hacker, né, passador de fake news, e ele vai dialogando com esse personagem, com esses vários personagens, desmentindo fake news e falando da necessidade da vacinação. Então, tudo isso parece ter garantido um capital político interessante para o Netanyahu e, pelas projeções do que até agora foi feito, tudo indica que o partido dele terá maioria dos votos, mas não a maioria no parlamento, né, no Knesset, que são 120 cadeiras, ele precisaria de 61 deputados e o partido dele fez só 30. Tudo indica que vai fazer 30, então, mais uma vez, nós vamos precisar de uma coalizão. O problema é que os demais partidos, tanto os que apoiam Netanyahu quanto os de oposição, tiveram votações muito fragmentadas, né? 7 políticos, 12, 18. Então, vai precisar realmente ser uma coalizão bem forte e tudo indica, parecendo mesmo, que talvez nós tenhamos em curto tempo, talvez uma 5ª eleição em 2 anos em Israel. Professor, e aí, numa sequência de 5 eleições em pouco mais de 2 anos, né? Estamos indo para a 5ª. Pode acontecer. Como é que... eu estou tentando imaginar, assim, igual no futebol, quando está ali nos acréscimos, e aí tem um time que precisa fazer um gol. Vamos pensar o seguinte, Inter precisa fazer um gol para ser campeão no jogo contra o Corinthians. A arbitragem vai lá e sobe assim, acréscimos, 20 minutos. Ele está tentando fazer eleições para ver se ele consegue essa maioria? Na verdade, é assim. De qualquer forma, fosse o Netanyahu ou qualquer outro político, ele vai precisar dessa maioria para governar. A questão é que no mundo, não é só lá, no mundo, todos nós temos acompanhado, a política, muita gente está falando que a política está polarizada. Está, no mundo inteiro. Mas mais do que isso, ela está, de certa forma, muito fragmentada. Você não tem, em raros lugares, você tem um partido que tenha ampla
maioria para poder firmar-se no governo. No Brasil mesmo, a gente tem acompanhado, o próprio presidente Jair Bolsonaro teve que fazer composição que ele não dizia não querer fazer, né, com o Centrão, com outros políticos, porque senão não há governabilidade. Olha que o Brasil é presidencialista. No parlamentarismo, isso é normal. Mas eu entendi a sua pergunta. É lógico que o Netanyahu ele é um político muito habilidoso. Então, mesmo sendo acusado e respondendo a 3 processos, ele ainda é considerado por muitos em Israel como uma referência política importante, assim, digamos, como alguém que dá conta do recado. Então, mesmo assim, ele ainda consegue ter uma maioria. É muito interessante, muito curioso o que ocorreu na 3ª eleição. Nós estamos agora na 4ª, estão ocorrendo apurações, mais de 90% das urnas já foram apuradas, né? Vocês estão vendo aí o Benjamin Netanyahu, mas na 3ª eleição, que ocorreu em 2020, foi feito um pacto com o Benny Gantz, que é do Partido Azul e Branco. E aí o Netanyahu foi brilhante, porque ele costurou um acordo, como não havia maioria para ninguém, né, ele falou, vamos juntar os partidos aqui e a gente divide o cargo de primeiro-ministro. Eu assumo os primeiros 18 meses e aí você, Benny Gantz, assume nos outros 18 meses. E o Benny Gantz caiu, tá aí os dois, ó, o Benny Gantz caiu nessa história. Falou, não, tá, vamos conciliar, vamos para a conciliação. Então, agora em 2021, em outubro para novembro, seria o momento que o Benny Gantz assumiria. Só que aí o Benjamin Netanyahu, brilhantemente, em dezembro de 2020, propôs 2 orçamentos, quando, na verdade, ele teria que propor só um, teria que ter só uma proposta de orçamento para o parlamento votar. Ele enviou 2 propostas de orçamento, o parlamento não chegou a um consenso, ele sabia que o parlamento não chegaria a um consenso, e assim ele forçou essa 4ª eleição em menos de 2 anos, porque ele confiou que numa 4ª eleição ele conseguiria ter apoio e formar o seu próprio governo, formar o seu próprio gabinete de governo, sem precisar da composição com o Partido Azul e Branco. Então foi uma jogada brilhante. E aí veio a 4ª eleição. Muita gente pensou que o Partido Azul e Branco teria grande votação, daqueles que são contra o Netanyahu, questionam os seus atos e tudo. Só que essa campanha que ele fez da vacinação, assim, deu uma super motivada, ele conseguiu realmente dar uma alavancada na sua imagem, até mesmo no exterior, a propaganda foi muito bem feita e ele próprio se vacinou. A vacinação em Israel hoje, notícia dessa semana, né? 60% da população já recebeu a 2ª dose da vacina. Então já está praticamente saindo desse momento que a maior parte dos países, inclusive na Europa, está vivendo. A Alemanha está com um problema de vacinação, a União Europeia e o Reino Unido, que saiu recentemente pelo Brexit, saiu da União Europeia, eles estão lá se batendo, né? Porque estão afirmando que está havendo um certo boicote para o fornecimento de vacinas para a Europa, e Israel aparece nessa condição, de certa forma, confortável. E Vinícius e todos aqueles que nos acompanham, não é que o Netanyahu estava certo, rapaz, não é que foi uma tacada de mestre, porque o Azul e Branco agora, se fizer 8 parlamentares, é muito, enquanto que o Likud do Netanyahu fez 30. Agora, será que ele vai conseguir agregar? Nós perdemos o contato aí com o professor Norberto Salomão. Nós estamos falando sobre Israel e o seu processo eleitoral. Agora voltou. Descongelado, isso, professor. A questão é, será que o Benjamin Netanyahu ele vai ter essa ação, né, de compor um bloco e formar um novo governo? A expectativa agora é essa. Se ele não conseguir uma composição e formar um novo governo, como o sistema lá é parlamentarista, vamos para a 5ª eleição em Israel em 2 anos. Isso é comum em modelos parlamentaristas, tá? Não é uma coisa antidemocrática, ele não está sendo tirano, né? Eu até estou aprendendo um pouco sobre isso assistindo Borgen, que é uma série do Parlamento da Dinamarca. E é exatamente esse processo aí
né? Você consegue um partido, no caso ali ele conta a história da primeira mulher como assumindo o cargo de primeiro-ministro na Dinamarca. Então vai contando muito esse movimento, né? É porque a gente se acostuma que a República do Brasil presidencialista é um jeito, mas a gente não acaba estranhando um pouco esses modelos de outros países, mas está tudo dentro da regra, está tudo dentro do jogo. Isso. O que eu queria saber é o seguinte, como isso influencia aqui? Porque Israel sempre foi um importante aliado, né, durante o governo do presidente Jair Bolsonaro, até um pouco antes no governo, mas eu não me lembro se foi Brumadinho ou se foi Mariana, mas vários equipamentos israelenses para ajudar nas buscas vieram, né? Foi um país muito solidário, tem uma boa relação com o Brasil e, consequentemente, a gente teve uma comitiva brasileira indo lá para Israel recentemente. Então, como isso impacta na nossa economia, na nossa política internacional, professor? Bom, é isso. No momento, o impacto é mínimo, porque as relações com Israel e Brasil são muito boas. Poderia haver alguma mudança se nós tivéssemos uma composição de oposição ao Netanyahu, um governo mais de centro-esquerda. Aí nós precisaríamos ver como é que seria essa conduta diplomática. Mas mesmo com o governo Bolsonaro, Tôndolo, é bom lembrar que o nosso ministro das Relações Exteriores, aí, o Ernesto Araújo, fez algumas declarações que chocaram Israel. Ele, inclusive, exigiram pedidos de desculpa, né? Porque de vez em quando eles saem com algumas posições meio radicais. Mas as relações entre Israel e Brasil são relações muito boas, historicamente muito boas, e talvez um novo governo, seja ele a manutenção do governo Netanyahu ou um governo de centro-esquerda, Israel é um país sempre muito aberto a essas relações. No caso do Bolsonaro, é bom lembrar que o Bolsonaro, acompanhando aquele modelo do Trump, falou que o Brasil transferiria a sua embaixada para Jerusalém. Porque é uma disputa muito séria de Jerusalém, porque Jerusalém, por ser uma cidade sagrada para as 3 religiões monoteístas do mundo, para o islamismo, para o judaísmo e para o cristianismo, Jerusalém é considerada uma área de proteção internacional. Israel bate na tecla, principalmente com os governos conservadores de direita, lá em Israel, de que Jerusalém deveria ser considerada a capital. Então, Trump transferiu a embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém, outros países já têm feito isso, e o Bolsonaro disse que também faria, não sabia quando, mas que também faria. Por que o Bolsonaro deu um passo atrás nesse sentido? É porque o Brasil também tem boas relações, importantes relações com os países árabes. E uma postura dessa poderia gerar um problema com os países árabes que compram nossa carne, nosso frango, nosso produto. Então, o Bolsonaro disse, olha, penso em fazer essa transferência, não sei quando, mas deixo aí essa posição. Então, nesse sentido, sim, poderíamos ter alguma diferença. Eu só gostaria de afirmar também, que Israel é um país que tem uma economia muito interessante. Israel precisa importar grãos, petróleo, né? Israel está no Oriente Médio, mas não produz petróleo. Veja você, a Síria, que está ali pertinho, é uma importante produtora de petróleo. E, apesar disso, apesar de ter uma economia consistente, Israel recebe um auxílio de 3 bilhões e 300 milhões de dólares por ano dos Estados Unidos em apoio militar. Então, Israel é o grande aliado dos Estados Unidos no Oriente Médio e tem uma posição bastante estratégica naquela região. Então, é importante também registrar isso. Israel tem desenvolvido muito o campo tecnológico, setor de satélites, de armas, produção de submetralhadoras e de fuzis, produção na área aeroespacial. Então, é um país que tem uma organização interessante e demonstra isso também nesse processo da vacinação. Professor, muito obrigado aí por mais uma explicação das notícias da semana. Sábado tem podcast e eu fico no aguardo. Eu te agradeço muito, viu, Tôndolo? Espero ter sido útil.
A gente está sempre buscando alguma informação aí que seja importante e interessante. Vamos aguardar o desenrolar desses acontecimentos em Israel e agradecer a toda a nossa audiência, a todos aqueles que nos acompanham. Muito obrigado. Agradecer ao Sistema Sagres de Comunicação e um abraço a todos. Se cuidem, estamos em plena pandemia. A vacina está chegando aí, mas vamos nos cuidar. Um grande abraço a todos. Combinado, então, muito obrigado. Esse é o professor Norberto Salomão, ele que participa, né, na produção, na apresentação, nos comentários do nosso podcast sobre geopolítica. Para você que jovem, que está buscando aí conhecimento, aprofundar seu conhecimento, procura lá no Sagres Online ou nos principais tocadores de podcast. Sagres Internacional é o nosso podcast de política internacional. Você vai entender como o mundo influencia em você e como você pode influenciar o mundo.